Saúde em Foco, a luz do conhecimento em educação, cultura, saúde física, mental e emocional, políticas públicas, meio ambiente, empreendedorismo e outros temas iluminam o caminho para uma vida mais saudável e equilibrada. Bem-vindo ao programa Saúde em Foco, uma realização de Sheila Queiroz. Convidamos você para, juntos, buscarmos conhecimento. Com Sheila Queiroz e J. Carlos, o programa Saúde em Foco explora os caminhos para uma vida mais saudável e plena. Nossa missão é orientar os telespectadores e ouvintes sobre como cuidar da saúde, tanto física quanto emocional, para uma vida equilibrada. Com Sheila Queiroz e J. Carlos, prontos para capacitá-los sempre mantendo o foco no que importa, o seu bem-estar e da sua família. Comprometidos, especialistas de diversas áreas compartilham seus insights e conhecimentos. Este programa é independente e não possui viés religioso ou político. Nos programas Saúde em Foco, serão abordados temas como saúde física, mental e emocional, educação, cultura, meio ambiente, políticas públicas, ONGs, instituições e empreendedorismo, para que você seja capacitado com o poder do saber. Desejamos a todos um ótimo programa. Próximo bloco, Programa Saúde em Foco, mensagem com Sheila Queiroz. O programa Saúde em Foco foi idealizado com o objetivo de criar um espaço transformador, onde o conhecimento fortalece laços familiares, constrói comunidades e impactam vidas. Nosso foco é criar um impacto duradouro, honrando histórias e respeitando as experiências pessoais. E o legado é inspirar cada pessoa a perceber seu poder de fazer a diferença e contribuir para uma sociedade mais consciente e humanizada. Nosso compromisso é oferecer conteúdo de qualidade, com conversas e trocas de experiências que inspiram e informam, tocando pessoas em Sergipe e em todas as outras regiões. Buscamos mais do que uma popularidade ou engajamento nas redes sociais. Acreditamos que aqueles que possuem a luz do saber têm a capacidade de iluminar o caminho de outros, seja na família, entre amigos e na comunidade. Nosso objetivo é honrar e valorizar cada um dos nossos entrevistados, compartilhando seu conhecimento e celebrando as contribuições de instituições, ONGs, empreendedores e pessoas que com seu trabalho promovem uma sociedade mais consciente e solidária, voltada para a saúde física, emocional e mental. A mensagem central que norteia o programa Saúde em Foco se resume nesta frase: se na busca pelo conhecimento formos ofuscados pela vaidade e pelo orgulho e não usarmos nosso saber para ajudar o próximo, nosso conhecimento será empobrecido. Queremos lembrar que a verdadeira riqueza do conhecimento está em sua capacidade de transformar vidas e contribuir para o bem comum. Humildade é reconhecer que todos os aprendizados é uma oportunidade de servir e construir um mundo melhor, compartilhando o saber com generosidade e respeito, em prol de uma sociedade mais solidária e compassiva. Sou Sheila Queiroz, psicanalista clínica, educadora nas áreas de sexualidade infantil e emocional, palestrante, escritora e em formação em neuropsicopedagogia clínica e institucional e jornalista. Apresentar o programa Saúde em Foco é mais do que uma missão, é um compromisso de levar conhecimento e autoconhecimento a todos vocês. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. Estamos ao vivo em uma parte de Aracaju pela Rádio Jubileu FM 105.9. E para quem não conseguiu sintonizar, o programa também estará disponível no portal TNAD, Portal da Cidadania 5025, levando informações de qualidade para toda a cidade do nosso querido estado de Sergipe e além fronteiras. Estamos focados em levar o conteúdo transformador e de qualidade para 75 cidades de Sergipe. Nosso compromisso é chegar a milhares de pessoas com conteúdo relevante, acessível com credibilidade. O programa Saúde e Foco vai ao ar todas as segundas-feiras, das 13h10 às 15h. O programa de hoje estará disponível pelo nosso portal da Cidadania. Estamos focados em levar conteúdo transformador, conectando vidas, transformando realidades. Nossa missão: promover informação acessível, debates relevantes e conscientização social para empoderar a população e incentivar mudanças positivas na sociedade. Como parte desse compromisso, estamos desenvolvendo uma biografia institucional e biografia viva, reafirmando nosso compromisso com a preservação da memória, o impacto do trabalho realizado por aqueles que dedicam suas vidas a uma causa maior.
Mais do que um registro histórico, essa iniciativa reconhece e honra suas contribuições, garantindo que seu legado seja eternizado na memória da sociedade, familiares e amigos, além de servir como inspiração para os futuros. Sou José Carlos Teres Queiroz, psicanalista em formação, programador neurolinguístico, escritor, auditor de qualidade, compositor e jornalista. Sigamos dedicados a esse propósito de informar, honrar e conectar. Com o coração cheio de gratidão, agradecemos profundamente a liderança dos pastores Jadson Alves e de Camila Mendonça e de todos os membros desta amada igreja, Família Jesus para Todos, pela oportunidade de compartilhar a palestra A Dor Silenciada, Preparação para o Maio Laranja. É um tempo de conscientização, cuidando de proteção às nossas crianças e adolescentes. Foi uma honra estar entre vocês em uma comunidade que verdadeiramente vive os valores do Evangelho, manifestando o amor ao próximo, cidadania e luz através do conhecimento e da ação. Esta é, sem dúvida, uma igreja cidadã que ultrapassa os muros dos templos e se faz presente no mundo como sal da terra e luz para as nações. Que Deus continue abençoando esse ministério e todos os líderes que se dedicam à missão de acolher, orientar e iluminar caminhos. Que esta semente lançada possa frutificar nos corações de todos, despertando consciência, compaixão e compromisso com a proteção de nossas crianças. Muito obrigada por abrirem as portas e os corações, com carinho, respeito e esperança. Nós vamos agora para o momento da entrevista. Próximo bloco, Programa Saúde em Foco, entrevista com Sheila Queiroz. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. Estamos ao vivo em uma parte de Aracaju pela Rádio Jubileu, FM 105.9. E para quem não conseguir sintonizar, o programa também estará disponível no portal TNAD, Portal da Cidadania 5025, levando informações de qualidade para todas as cidades do nosso querido estado de Sergipe. Estamos focados em levar conteúdo transformador e de qualidade para todas as cidades, conectando vidas, transformando realidades. Nossa missão é promover informação acessível, debates relevantes e conscientização social para empoderar a população e incentivar mudanças positivas. No programa Saúde em Foco, vamos falar sobre a importância da mediação de conflitos escolares e das habilidades socioemocionais no enfrentamento da violência, com a participação da doutora Tailane Silveira de Oliveira, que faz parte da Coordenadoria de Políticas Educacionais para a Diversidade, COPED, não é isso, doutora? Isso. E a senhora Tailane Silveira de Oliveira, ela compartilha com a abordagem da COPED, que integra a rede de proteção da criança e do adolescente. Ela promove um ambiente escolar mais seguro e acolhedor, fortalecendo os vínculos entre alunos, professores e a comunidade. Também vamos destacar no programa Anjos Azuis, coordenado pela senhora Araceli Matos Santos, da Guarda Municipal de Aracaju, que atua nas escolas promovendo segurança, mediação de conflitos e apoio psicológico, criando um ambiente de confiança e respeito entre os alunos e as famílias. Não perca a oportunidade de conhecer essas iniciativas transformadoras. Sejam muito bem-vindas ao programa Saúde em Foco, nossas convidadas de hoje. A senhora Araceli Matos Santos, coordenadora do programa Anjos Azuis, da Guarda Municipal de Aracaju, e a nossa doutora Tailane Silveira de Oliveira, assistente social, advogada com atuação na Coordenadoria de Políticas Educacionais para a Diversidade. Suas considerações iniciais. Pode dar um oi para os nossos ouvintes e telespectadores. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, ouvintes e aqueles que vão ainda assistir nosso programa, né? Ficamos muito felizes aqui com esse convite de estar aqui podendo compartilhar um pouco do nosso trabalho com vocês, né? Espero que vocês gostem aí dessa tarde, desse momento de perguntas, né? E que a gente possa agregar ainda mais a sociedade aracajuana como um todo. Muito bem. Agora, boa tarde, ouvintes. É importante até para que a gente possa divulgar o que é que a Secretaria Municipal de Educação tem feito dentro das suas escolas, né, em atendimento a tentar preservar o máximo possível as nossas crianças e garantir que os direitos delas possam estar sendo colocados em prática, né, e elas possam estar em um ambiente que não trate somente a questão pedagógica como algo, né, que é importante, mas que a gente precisa trabalhar junto a isso, todas as questões emocionais
que fazem com que a criança ou o adolescente ele consiga crescer um pouco mais estabilizado, envolto menos conflitos, né, e trazendo mais segurança para uma vida adulta. Muito bem. Gratidão às nossas convidadas, sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Hoje temos a honra de receber no programa Saúde em Foco a senhora Araceli Matos Santos, atualmente coordena o programa Anjos Azuis da Guarda Municipal de Aracaju. A senhora Araceli é uma profissional comprometida com a transformação social, reconhecida por sua atuação incansável na promoção da paz e segurança nas escolas e comunidades de Aracaju. Desde 2013, a senhora Araceli integra a Guarda Municipal de Aracaju, onde vem se destacando como uma líder engajada no fortalecimento de vínculos comunitários e na preservação de situação de risco. Graduada em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Sergipe, a senhora Araceli sempre buscou conectar seu conhecimento técnico com práticas de impacto social. Com uma especialização em informática educativa, ela encontrou maneiras inovadoras de integrar a tecnologia à educação, contribuindo para a construção de um ambiente mais seguro e acolhedores para as crianças e adolescentes. Sua trajetória profissional, marcada por dedicação e comprometimento, levou à coordenação do programa Anjos Azuis, uma iniciativa da Guarda Municipal de Aracaju, voltada à proteção e promoção de ambientes escolares saudáveis. Sob sua liderança, o programa tem se destacado pela atuação próxima às escolas, trazendo segurança, acolhimento e empatia para alunos, profissionais e familiares. A senhora Araceli é uma referência na área de segurança pública e educação, atuando com sensibilidade no foco na resolução pacífica de conflitos. Seu trabalho é pautado pela escuta ativa, pelo respeito às necessidades da comunidade escolar, pelo firme compromisso com a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Seu exemplo de liderança, coragem e dedicação inspira não apenas os colegas da Guarda Municipal, mas também todos aqueles que têm o privilégio de conhecer sua história e seu trabalho. A atuação da senhora Araceli reflete a importância de unir segurança, educação e humanidade para transformar realidades e garantir o bem-estar de todos. É uma honra a sua presença conosco, senhoras. Temos também a honra de receber em nosso programa Saúde em Foco a senhora Tailane Silveira de Oliveira. É uma profissional multifacetada, com vasta formação acadêmica e experiências práticas nas áreas de serviço social e direito, graduada em serviço social e direito. A senhora Tailane Silveira de Oliveira possui especializações em serviço social na educação, mediação de conflitos, gestão de serviço social e identidade, cultura, políticas sociais e serviço social. Sua formação a capacita a atuar de forma estratégica e humanizada, integrando as áreas sociais e jurídicas de maneira eficaz. Desde 2022, exerce um papel fundamental na Secretaria Municipal de Educação de Aracaju, onde está lotado na Coordenadoria de Políticas Educacionais para a Diversidade, COPET. Nesse cargo, ela desenvolve ações essenciais para a mediação de conflitos escolares, a promoção de habilidades socioemocionais e o atendimento a situações que envolvem diferentes formas de violência no contexto escolar. Seu trabalho é caracterizado pela busca constante de soluções pacíficas e transformadoras para o ambiente educacional. Além de sua atuação na educação, a senhora Tailane de Oliveira é facilitadora certificada de círculos restaurativos de paz pelo Ministério Público de Sergipe, aplicando práticas de escuta ativa e resolução de conflitos que contribui para a construção de um ambiente escolar mais acolhedor e respeitoso. Sua experiência na advocacia a habilitou a atuar em áreas fundamentais como benefício de prestação continuada, direito de família e direito da infância, destacando-se por sua habilidade em lidar com questões complexas e sensíveis, sempre com foco na proteção e promoção de direitos. A senhora Tailane de Oliveira também contribui ativamente para a construção de políticas públicas e sociais, integrando o Conselho Municipal de Assistência Social e a Comissão da Infância, Adolescência e Juventude da OAB Sergipe, onde desempenha papel essencial no desenvolvimento de estratégias de práticas que buscam o bem-estar da população. Chega. Com um compromisso constante com a transformação social, a senhora Tailane de Oliveira é uma referência no trabalho interligado entre as áreas da educação, serviço social e direito,
sempre voltada para a criação de ambientes mais justos, acolhedores e respeitosos para todos. É uma honra a presença. Obrigada. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. Estamos ao vivo na parte de Aracaju pela Rádio Jubileu 105.9. E para quem não conseguiu sintonizar, o programa de hoje estará disponível no portal TNAD, Portal da Cidadania 5025. Nesta edição especial, vamos falar sobre como a mediação de conflitos e a escuta qualificada têm contribuído para a construção de um ambiente escolar mais seguro e acolhedor. Vamos entender como o programa Anjos Azuis atua diretamente nas escolas e comunidades, trazendo apoio para crianças, adolescentes e famílias, promovendo paz e prevenção de situações de risco. Também vamos falar sobre o papel fundamental da integração entre a COPED, a Guarda Municipal e a Rede de Proteção da Criança e do Adolescente, fortalecendo ações de acolhimento e educação socioemocional. E para finalizar, uma reflexão sobre desafios enfrentados nas escolas com alta vulnerabilidade social e a importância de transformar a abordagem disciplinar em um processo de mediação construtivo. Acompanhem essa entrevista imperdível, fique com a gente e venha se inspirar e salvar vidas com um gesto de empatia e cidadania. Fique conosco e aproveite esse momento de profundo conhecimento. Durante a entrevista, você pode interagir ao vivo enviando sua pergunta ou dúvida pelo WhatsApp da Rádio Jubileu 105.9 no telefone 7999607-2550. Basta informar seu nome e a pergunta relacionada ao tema abordado na entrevista, que será analisada o diretor técnico da Rádio Jubileu, o senhor Lito, podendo ser respondida pelos entrevistados ou encaminhada para responder posteriormente para ser revisto. O programa Saúde em Foco de hoje estará disponibilizado no canal TNAD, Portal da Cidadania 5025. Iniciamos agora um dos momentos mais especiais do programa Saúde em Foco, o espaço das perguntas, um momento de aproximação, troca e reconhecimento, onde cada palavra tem o poder de inspirar, refletir e transformar. Convidamos todos a participarem com carinho e atenção, pois teremos a oportunidade de ouvir duas profissionais que dedicam sua trajetória à proteção, ao cuidado e à construção de ambientes mais seguros e humanos nas escolas. Recebemos com muita alegria a senhora Tailane, assistente social e advogada, com atuação na Coordenadoria de Políticas Educacionais para a Diversidade, COPED, e a senhora Araceli, coordenadora do programa Anjos Azuis da Guarda Municipal de Aracaju. Vamos começar com essa escuta com o coração aberto, a certeza de que cada resposta traz um pouco da força, da empatia e do compromisso com a educação e com a vida. Vamos juntos contribuir um debate produtivo, repleto de aprendizados. Vamos iniciar a nossa entrevista com as nossas convidadas de hoje, que atuam diretamente com a promoção da paz, da escuta, da proteção no âmbito escolar. Agora damos início ao nosso momento de escuta e partilha, em que vamos conhecer mais de perto duas iniciativas que transformam a realidade dentro e fora das escolas. E para começarmos, nossa primeira pergunta vai para a senhora Tailane de Oliveira, que atua diretamente na mediação de conflitos escolares e conhece de perto os desafios do cotidiano escolar. Tailane, com sua atuação diretamente na mediação de conflitos escolares, quais são os principais tipos de situações que chegam até a Coordenadoria de Políticas Educacionais para a Diversidade, COPED, e como a senhora avalia a melhor forma de intervir nessas ações? Normalmente, dentro da Secretaria da Educação, a Coordenadoria de Políticas Educacionais para a Diversidade, a COPED, né? Assim, a gente chama um nome mais curtinho, vou ficar falando sempre COPED, não falo o nome da coordenadoria toda. Ela está ligada diretamente à Diretoria da Educação Básica, certo? Então, todas as escolas são orientadas que, diante de algum conflito em que a escola não consiga ter autonomia para resolver, ou que extrapole alguma outra instância, ou que necessite que a gente acione outro órgão, eles devem entrar em contato com a COPED, né? E a COPED vai intervir. Então, existem situações em que os pais não estão satisfeitos e aí começam a reclamar de alguma situação. Acho que uma das coisas que a gente tem atendido
com recorrência, junto com a Coordenadoria da Educação Especial, que é a COESP, né? São as questões de crianças com laudos, crianças que têm diagnósticos, que acabam tendo um comportamento um pouco diferenciado, e a escola tenta chamar os pais para saber se os pais estão cumprindo com a medicação, se os pais estão levando para as terapias, se os pais estão cumprindo com as suas obrigações, né? De responsáveis legais pelas crianças, para que a gente possa juntos, tanto a COPED junto à COESP, intervir com aquela família, ver se aquela família está precisando de um atendimento, e a partir daí, observando que ainda não conseguiu consulta, a gente encaminha para que, através do programa Saúde na Escola, para que a gente tente colocar essa criança na lista de espera, e talvez a gente consiga adiantar um pouco mais. A gente orienta essa família, às vezes tem situações em que as mães não querem dar a medicação para o filho, e aí a gente precisa conversar com ela, orientar, dizer que uma vez que foi prescrita pelo médico, ela precisa, né, que atender aquilo, que aquilo ali vai fazer bem para o filho dela, que a medicação vai fazer com que a criança fique mais regulada, vamos dizer assim, que ela consiga não se manter e ficar menos sofrimento. Porque a criança, quando ela está muito agitada, e ela já foi prescrita um medicamento, a gente sabe que o remédio vai fazer com que aquela criança ela fique mais tranquila e ela consiga aprender mais. Então, a gente vai fazer essa orientação com os pais nesse sentido. Outros casos, às vezes a escola percebe que houve alguma situação de violência, se foi uma violência física, dependendo da situação, nós vamos chamar os pais para poder, né, ter um diálogo com esses pais a respeito daquilo, mas dependendo da situação, do histórico familiar que a gente já sabe, a gente já vai agir diretamente fazendo o preenchimento do SALVE, né, que é o sistema do Ministério Público, que a gente informa a respeito da suspeita ou constatação de violência, de violação de direito de qualquer criança ou adolescente. Então, dependendo do caso, a gente vai chamar os pais para um diálogo, e vai fazer o salve, informar para aqueles pais que a gente vai estar fazendo o salve, ou a gente vai fazer somente o salve e não falar nada, porque o salve também é uma questão de sigilo. Então, se você chama os pais para conversar e depois faz um salve, acaba que, né, complica um pouco a situação. Mas a COPED, ela vai agindo diretamente nas situações mesmo de preservar a criança ou adolescente nos seus direitos, de tentar agir com relação às relações entre família e escola, para que elas possam ficar bom, né? Existe uma boa relação. Se chega ouvidorias, reclamação, e a ouvidoria é parte de alguma ação em que os pais não se sentiram satisfeitos, a gente busca ouvir todas as partes e chegar num consenso para que aquela família fique satisfeita, mas que a gente siga e mostre a ela que o que é que a gente está fazendo dentro das normativas, dentro da lei, que é necessário determinadas posturas. Mas o trabalho dentro da COPED é um pedacinho da COPED, né? Desenvolvo esse trabalho, não desenvolvo esse trabalho sozinha, tenho mais 2 colegas comigo, 2 psicólogas comigo, né? Eu estou lá como assistente social, mas tem mais 2 psicólogas, e nós 3 dentro da COPED ficamos responsáveis por esse pouquinho de coisa que eu falei aqui. Um pouquinho que ficou muito obrigado. É bem resumido, assim. Muito obrigado, senhora Tailane de Oliveira, por essa importante informação. Esse olhar cuidadoso para os conflitos, né, nos ajuda a entender como podemos agir de maneira mais de empatia. Além de orientar, estratégia. Né, as escolas, a gente acaba orientando as escolas diante de um conflito. Como é que vocês têm que reagir? Como é que deve ser feito? A gente sai explicando o passo a passo do que é necessário para a resolução de um conflito. E falando em presença ativa nas escolas, vamos agora ouvir a senhora Araceli, coordenadora do programa Anjos Azuis, uma ação que vem se destacando pelo trabalho próximo às famílias e comunidades escolares. Sim. Senhora Araceli, o programa Anjos Azuis tem se destacado por seu trabalho próximo às escolas e às famílias. Como surgiu o programa e quais são as suas principais frentes de atuação hoje? Vamos lá, né? Perguntas com respostas um pouco longas, mas vou tentar aqui resumir. O programa Anjos Azuis, ele surgiu em 2013, com a coordenadora subinspetora Sabrina Smith, que esteve aqui presente também, né? Exato. Que hoje é a coordenadora da Patrulha Maria da Penha. Isso. Ela foi uma das fundadoras, e a principal ideia era quando a população encontrasse um agente de segurança pública fardado, armado, ele não sentisse medo, mas a gente conseguisse desenvolver uma aproximação e o respeito da população por a gente, uma troca. Então, como se aproximar de crianças, como se aproximar dessa população, né? Surgiu a ideia de trabalhar através do lúdico
algumas temáticas que auxiliam na formação cidadã, né? Como a Tailane falou aqui, a escola não é somente a parte pedagógica, né? Sim. Ela também está ali para criar um cidadão. Então, a gente entra também para auxiliar, né? Para fazer essa parceria ali com a escola, com a comunidade em geral, com outras secretarias também, para a gente ter um cidadão de bem no futuro, a parte de prevenção. Então, assim surgiu o programa Anjos Azuis. Em 2017 eu entrei, como fui convidada, e comecei participando, né, da equipe. E em 2021, após teve um concurso de criatividade da prefeitura e a gente, no caso, eu apresentei um joguinho, tipo Mario, assim, um joguinho em 2D, né? Já que é da minha formação, sim, a parte de ciência da computação. Apresentei esse joguinho para falar sobre preservação de patrimônio. Então, é uma forma lúdica de você trabalhar a preservação de patrimônio com as crianças. E depois dessa apresentação do concurso, a gente ganhou o primeiro lugar, né, a Guarda Municipal da Prefeitura. Eu fui convidada a ser a coordenadora do programa Anjos Azuis, né? Estou até agora. As frentes, né, hoje, como funciona? A gente tem o Teatro de Fantoches, abordando 10 temáticas: combate ao bullying, trânsito, comportamento social. São 10 temáticas que a gente aborda. Depois da construção do plano da primeira infância, daqui, né, da Prefeitura de Aracaju, uma das poucas cidades do Brasil onde a segurança pública participou ativamente desse plano da primeira infância, a gente conseguiu também reestruturar o programa. Então, dessas 10 temáticas, nós temos 5, onde a gente fez uma adaptação para essas crianças, né, com maior visual, o tempo de duração, toda adaptada para os pequenininhos, de 3 até os 6 anos incompletos, né? Então, a gente trabalha muito nas EMEIs, né, com essas temáticas também. E novos projetos foram surgindo dentro do programa Anjos Azuis. Não é somente o teatro, o programa, né? Tem o Cantarolanjos, né, que é o nosso projeto de musicalização, sim, que surgiu para atingir também as nossas crianças das creches, né, que eles, com o plano da primeira infância, a gente aprendeu que o teatro não atingiria tão satisfatoriamente esse público. Então, a gente veio com essa parte de musicalização para aproximar a guarda também desse público. E também a gente aprendeu que a musicalização é uma ferramenta lúdica também muito importante com as crianças atípicas, né? Sim. Que Tailane falou aqui. Então, a gente também buscou adaptar o Cantarolanjos aí para atingir de uma forma geral. E a gente vem buscando sempre acrescentar, sempre inovar. Esse ano, por exemplo, é o projeto Lá Vem Elas, que é em parceria com a Patrulha Maria da Penha, né? A gente percebeu, através dos cursos que a gente participa, do Ministério da Justiça, tudo, que a violência doméstica e familiar é uma ponta, mas que a gente precisa quebrar todo o machismo estrutural, toda uma sociedade ali, né? Que a gente precisa trabalhar desde criança. Então, a gente vem com a parte de violência de gênero ali desde os pequenininhos, começando por brincadeiras, né? Sim. Brincadeiras de menino, de menina, esporte, passa para profissões. E quando a gente, até os 12 anos, a gente trabalha a parte de criança. E a parte de 13 anos, quando passa ali na pré-adolescência, iniciando um relacionamento, que vem para relacionamento abusivo, aí a Patrulha Maria da Penha assume, com palestras, assim como toda a comunidade escolar, professores, os pais, faz reuniões de pais. Então, a gente consegue trabalhar a temática não somente com os alunos, mas com toda a comunidade, para que toda a comunidade também possa ter essas informações
que informação é o nosso principal bem, né? A gente percebe As que informações trazem clareza. são ações né? que se conectam, né? A São todas COPED, conectadas. ela teve uma escola apresentando uma demanda frequente de questões de bullying, de questão de cyberbullying. Aí, se eu, mais as outras duas, a gente consegue fazer oficina, mas se a gente não faz oficina, corre aqui, Araceli, pode fazer na tal escola. São as parcerias. As parcerias. Tal escola, ou então ela já vem, olha, a gente já fez um levantamento, a gente pode fazer as ações da gente nessa. Aí ela sai apontando as escolas. A COPED hoje está sendo coordenada por Valdeci, né? A gente chama carinhosamente de Val. Vamos mandar um beijo pra Val, Val, né, gente? beijo, Val. Val, um beijo, um abraço bem apertado em você. Em outro momento você vai. Ela tem que vir. Uma- Aí Val vai fazendo essa ponte com a guarda, né? Coordenando o trabalho da COPED. Entre os projetos, que a COPED desenvolve os projetos de prevenção, e aí entra a Guarda Municipal dando um suporte até onde a CEMED não está conseguindo atingir, a Guarda vem chegando junto com a gente sempre que precisamos. São muitas escolas, Então, né? A COPED é o cérebro e Isso. os anjos Vamos aqui, A senhora Tailândia, aproveitando a sua fala, como a abordagem das habilidades socioemocionais tem ajudado nas ações da Coordenadoria de Políticas Educacionais para a Diversidade, COPED, no enfrentamento da violência nas escolas? Então, na medida que a gente vai trabalhando com os alunos, né? Quando a gente consegue ir numa turma, por exemplo, e falar sobre o bullying, né? O que é que a gente vem despertando nessas oficinas? Vou falar resumidamente o trabalho que a gente faz. A gente leva para eles fazerem um aquário, pedem para que eles desenhem, cada um desenhe um animal que vive no fundo do mar. E eles desenham. E a gente cola nesse aquário. De isopor, a gente cola com eles. E aí a gente pergunta a eles, o que é que vocês estão vendo nesse aquário? Tem animais iguais? Tem. Tá, mas tem polvo? Tem quantos polvos? Tem 3 polvos. São iguais? Não, mas são polvos. E aqui dentro da sala, o que é que a gente vê? Né? Somos pessoas, mas somos iguais. E aí a gente começa a falar sobre as diferenças, partindo das diferenças, a gente começa a falar desse respeito. Quando a gente começa a falar desse respeito, a gente já vem falando das emoções, né? E aí a gente vai tratando de sair do bullying, das emoções, de como controlar as emoções, do que cada um deve sentir. Então a gente sente que as crianças, elas conseguem lidar, quando elas conseguem entender do que é as emoções e como elas precisam segurar e agir com aquelas emoções, elas conseguem evitar conflitos mais lá na frente, né? E quando a gente tem a oportunidade de estar fazendo com um profissional da escola, com um gestor, que a gente faz muito através dos círculos restaurativos, né? Maravilhoso. Até com os adolescentes mesmo, a gente já fez os círculos restaurativos várias vezes, já fizemos uns círculos restaurativos com gestores, justamente para que eles possam ter um momento de falar dessas emoções, de colocar suas emoções, porque eu acho que é falando que a gente consegue, né? A cura vem pela fala, né? Então, a gente vem tratando essas habilidades emocionais e a gente vem sentindo que na medida que elas são colocadas em prática, as pessoas, os alunos, os gestores, os profissionais, eles vão conseguindo se reconhecer e reconhecer as suas limitações, eles vão conseguir entender até onde eles podem ir, onde eles estão extrapolando, aonde eles podem melhorar quanto pessoa, né? E você melhorando quanto pessoa, você vai acabar melhorando quanto profissional também. Muito obrigado, senhora Tailândia de Oliveira. É muito bom perceber que essas habilidades transformam e faz com que as pessoas comecem a lidar de uma forma mais melhor, né? Cuidar dos desafios nas relações diárias, né? Senhora Araceli, pensando na presença da Guarda Municipal no ambiente escolar e no vínculo que vai sendo construído com os estudantes e a comunidade, em sua experiência, como a presença da Guarda Municipal nas escolas, por meio do Anjos Azuis, tem contribuído para a construção de vínculos e prevenção de situações de risco? Outra pergunta, vou partir aqui, né? Vamos lá, a construção de vínculos, né? Muitas vezes a gente entra numa escola e uma criança começa a chorar. O que passou na vida daquela criança, né? Às vezes a professora fala, não, é porque o pai dela foi preso, ou levaram o pai dela, ela viu, presenciou. Então, você desconstruir essa imagem, se aproximar dessa criança, é muito importante a gente estar ali. E de uma forma lúdica, torna essa aproximação mais leve, né? O trabalho dos Anjos Azuis hoje, ele faz essa aproximação
né? Somos uma equipe que nós temos 10 integrantes, faz essa aproximação, mas os demais grupamentos da Guarda Municipal que estão nas ruas é que vão receber esse contato maior nos terminais, nos mercados, nas praças. Então, a gente faz ali o início para que esse vínculo, né, se construa e que a gente consiga essa aproximação. E falando sobre a parte de prevenção de situações de risco, né? É como a Tailane falou, pegando aí o exemplo dela do bullying, né? O bullying ali começa, como ela falou, das emoções ali, né? Daquela partezinha, às vezes um apelido, sabemos que temos vários tipos de bullying, né? Isso. Então, vem essa parte aí mais verbal, mas com o conhecimento da temática, né, através das ações da gente, o espaço que a gente abre para eles conversarem também, eles vão ter essa noção de que o bullying pode crescer, né, pode vir a parte de agressões físicas, chegando até, infelizmente, muitos casos de morte, né? É verdade. Então, a prevenção do risco maior que a gente quer proteger a vida, né? O nosso maior foco. Então, a gente faz esse trabalho todo inicial para a gente fazer essa proteção no final, né? Nosso agradecimento à senhora Araceli. Sheila. Continue, porque eu estou... Fortalecer os vínculos é mesmo fundamental, e isso envolve articulações importantes, que vão além dos muros da escola e mobilizam toda uma rede de cuidado e proteção. Senhora Tailane de Oliveira, poderia compartilhar como é feita a articulação entre o COPED e a rede de proteção da criança e do adolescente e como essa integração fortalece as ações dentro do ambiente escolar? A nossa articulação com a rede de proteção, ela vem muito da questão, como eu expliquei logo no início, né? A gente, na situação de uma suspeita ou constatação de violação de direito, que a escola nos comunica, a escola já faz um salve. Esse documento do salve, ele já é anexo ao Ministério Público, ou seja, a gente já está fazendo uma ponte aí com a rede de proteção, que seria o Ministério Público e conselheiros tutelares. Com a guarda, tem uma necessidade, a gente liga para a guarda está ali, vai fazer o trabalho com a gente. Recentemente a gente teve uma ação que eu acho que considero bem sucedida entre aspas, porque eu acho que a situação do adolescente ela se torna um pouco mais delicada, mas de alguma forma a gente conseguiu fazer com que a rede prestasse atenção naquela criança, né? É um menino que ele já tinha estudado em uma escola nossa, ele tinha saído daquela escola por um problema, né, que aconteceu ali, ele precisou sair daquela escola, ele foi para outra escola. E aí a gente acha que está tudo bem, de repente a direção da escola liga para a gente, muito preocupada com o relato daquela criança, do que aquela criança estava vivendo em casa. A criança dizia a todo custo, eu não quero voltar para aquela casa. Eu amo a minha mãe, mas eu não quero. E aí o que é que a gente fez? A gente precisou ir para aquela escola, a gente precisou acionar o conselho tutelar, né? E aí, isso era uma sexta-feira, na segunda-feira o conselho tutelar teve na escola, aquela criança pôde dizer para o conselho tutelar tudo que ela, e o conselho tutelar conseguiu seguir adiante com aquela criança e tomar as medidas, né? Se é uma criança que necessita de cuidados médicos e está difícil, a gente vê através do programa Saúde na Escola. Então, o programa Saúde da Escola, dentro da educação, ele faz a ponte para aquela criança que tem a questão da vacinação, que ela vai até a escola. Isso também é responsabilidade da COPED, porque o programa Saúde na Escola está dentro da COPED. Então, dentro da COPED, a articulação da rede ela vai acontecendo nesse movimento. Na medida que a escola ela é orientada, ela é capacitada para reconhecer as violações, para reconhecer a necessidade daquela criança ou daquele adolescente e dar o feedback para que a COPED possa agir e acionar, né? Tem situações em que a gente já reconhece a necessidade da família ser encaminhada para um CRAS. Então, o Conselho Tutelar ele vai fazer isso, mas a gente já pode adiantar e fazer a ponte. A gente já teve reuniões com o Centro de Referência de Assistência Social, com técnicos do Centro de Referência de Educação Especial. A gente já fez reunião entre todas as secretarias para tratar de uma única criança. Então, a articulação dentro da COPED, ela acontece dessa forma. Teve uma criança que ela foi acompanhada pelo judiciário e a gente fez em um ano diversas reuniões. E era bonito de se ver, estava junto à saúde, à educação,
a escola, a educação em CEMED e a escola junto ali, mais a saúde, mais os diversos órgãos da saúde, todos aqueles que ele passou, estava junto para tentar resolver a situação daquela criança. Né? Isso é importante, Então, essa é a integração. Essa é a integração, esse é o papel da COPED dentro da Secretaria da Educação. Muito bem. E do outro lado dessa rede também está o Anjos Azuis, com um trabalho que toca direto no coração das relações humanas, principalmente quando falamos em escuta e acolhimento. Senhora Araceli Santos, sabemos que a escuta qualificada é essencial no acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Como essa escuta é praticada no dia a dia dos Anjos Azuis? Geralmente as ações dos Anjos Azuis, né, ocorre assim, para um grupo de crianças, né, de uns 150, 200 crianças, né? Então a gente faz uma apresentação do teatro de fantoches e a gente, vendo essa necessidade de ter essa escuta ativa, de ter um feedback das crianças, o que a gente pensou em uma atividade de fixação. É uma maneira que a gente abre espaço para que elas falem, para que elas cheguem até a gente. Então a gente percebe, por exemplo, quando a gente fala da temática da educação para o trânsito, uma criança fala: minha mãe passa no semáforo vermelho, ela nunca para na faixa. As crianças falam de fato o que acontece, elas entregam, né? E em todas as temáticas, violência de gênero também, a gente fala: não, minha mãe não deixa não, tipo, eu brincar de futebol, porque ela diz que é coisa de menino. Sim. E ela fala, e assim, a gente acaba percebendo, tipo, as oportunidades que são tiradas dessa criança, né? Também, que elas precisam vivenciar momentos, né? E a gente escuta, a gente orienta, tanto naquela parte do grupo, e ao final das apresentações também elas podem vir conversar com a gente. E em algumas temáticas específicas a gente faz um retorno e vai sala por sala para conversar. Infelizmente a gente não tem, né, uma equipe maior para ter essa escuta mais apurada. Mas a gente consegue ali tá trazendo, e dentro do nosso alcance a gente orienta, e quando passa, por exemplo, uma das atividades, quando a gente perguntou o que você deseja ser quando você crescer, um aluno desenhou que ele queria ser o dono do morro. Sim. E ele desenhou com um bonequinho com uma arma na mão. Entendi. Então, a gente vendo, né, era uma atividade do Programa Anjos Azuis, a gente conseguiu sinalizar a direção da escola, sinalizar a COPED, e a gente conversou e já começou a traçar estratégias de como abordar, perceber o que está acontecendo na família daquela criança, por que ele teve essa ação, né, desse desenho. Então, a escuta ativa, né, seja por texto, por fala, por desenho, né, é importante para que a gente tenha esse feedback, né. Então, a gente tem várias maneiras também de trazer de acordo com cada temática que a gente trabalha. Sim. Gratidão. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde e Foco. Estamos ao vivo em uma parte de Aracaju pela Rádio Jubileu 105.9. E para quem não conseguir sintonizar, o programa também estará disponível no portal TNAD, Portal da Cidadania 5025, levando informação de qualidade para todas as cidades do nosso querido estado de Sergipe e além fronteiras. Durante a entrevista você pode interagir ao vivo enviando sua pergunta ou dúvida pelo WhatsApp da Rádio Jubileu 105.9 no telefone 99607-2550. Basta informar seu nome, cidade e a pergunta relacionada ao tema abordado na entrevista, que será analisada o diretor técnico da Rádio Jubileu, seu Lito, podendo ser respondida pelos entrevistados ou encaminhada a responder posteriormente. Hoje temos a honra de receber no programa Saúde e Foco a senhora Araceli Matos Santos, coordenadora do programa Anjos Azuis da Guarda Municipal de Aracaju, integrante da corporação desde 2013. Destaca-se na promoção da segurança e do acolhimento no ambiente escolar.
atuando com foco na prevenção de riscos e no fortalecimento de vínculos, graduada em Ciência da Computação pela UFES e especializada em Informática Educativa. Alia conhecimento técnico e sensibilidade social em sua trajetória. Sua atuação nos Anjos Azuis é marcada pelo compromisso com a paz, o diálogo e a construção de uma sociedade mais justa e solidária. E temos também a honra de receber, no programa Saúde em Foco, a senhora Tailane de Oliveira, profissional com sólida atuação nas áreas de Serviço Social e Direito, atua na Secretaria Municipal de Educação de Aracaju, na Coordenadoria de Políticas Educacionais para a Diversidade COPED, desenvolvendo ações voltadas à mediação de conflitos escolares e à promoção de ambientes mais acolhedores e seguros. É facilitadora de círculos de restaurativos de paz, certificada pelo Ministério Público de Sergipe, e tem experiência jurídica em áreas como BPC, Direitos da Família e da Infância. A senhora Tailane de Oliveira se destaca pela escuta ativa, sensibilidade e compromisso com a transformação social e a garantia de direitos. Iniciamos as nossas perguntas. Sheila. Continua, porque eu estou muito louca. A escuta e formação caminham juntos quando falamos de acolher com responsabilidade. Senhora Tailane de Oliveira, qual a importância da formação continuada com os profissionais da escola na prevenção de conflitos e violências? Eu acho que a fala anterior de Araceli vai falar um pouquinho a respeito disso, que é nesse trabalho conjunto, quando a gente vem capacitando os profissionais a identificarem e a fazer uma escuta ativa, né? Você já vai fazer com que aquele conflito ele não cresça. Quando a gente fala de escuta ativa, a gente fala muito da questão da escuta empática, da escuta sem o julgamento. Porque, trazendo um exemplo de Araceli, o menino desenhou que queria ser o dono do morro e ele desenha com a arma na mão. Se a pessoa vai pelo senso comum, já vai dizer que aquela criança já é um próximo, já é marginal, já vai marginalizar aquela criança. Certo. Mas se você tenta trazer, né, com a escuta ativa, com a empatia, né, com, vamos chamar de justiça restaurativa, aquela situação, a gente vai simplesmente visualizar que aquela criança ela é reflexo do meio em que ela vive. Então, veja, ela quer ser o dono do morro, porque para ela o dono do morro é a referência. Talvez o dono do morro é aquele que chega junto quando o gás da casa dele acaba. Exato. Não é isso? Exato. Talvez o dono do morro é aquele que dá a proteção que a gente que já está acontecendo da polícia, pela policial, pela guarda, que poderia estar, mas quem está dando a ele aquela proteção naquele momento é aquele policial. Então, ao invés de a gente criminalizar aquela criança por aquilo que ela desenhou, talvez a gente precise entender o contexto na qual ela está inserida, né? E tentar mostrar para ele que, apesar dele se sentir protegido e achar que aquele contexto é o certo, existem outras oportunidades para ele. E aí você só consegue fazer isso se você se capacita, se você busca sair do senso comum, para poder entender, né, de forma empática a realidade daquela criança ou daquele adolescente. As crianças e adolescentes que se tornam marginalizadas, vamos dizer, eles talvez não tiveram oportunidade, mas lá atrás, de ter alguém que prestou atenção com sensibilidade aos sinais de que a vida dele poderia ser modificada tendo uma outra reação, um outro atendimento. Então, a capacitação, os profissionais, ao se capacitarem, ao buscar conhecimento e sair do senso comum, a gente garante que tenta, né? Garantir é muito certo, mas a gente tenta, ao menos, fazer com que aquela criança ela tenha uma outra perspectiva. E pegando aqui só o gancho, né, de Tailana, desculpa, é Tailana, né? Chama Tailane. Quando ela fala aí da parte de capacitação, a Guarda Municipal também, ela vem se capacitando, né? E muito importante também essas parcerias com, principalmente no caso da gente, a educação, né? A gente, quando cria um roteiro de uma temática, não é por acaso. Todas as nossas temáticas são baseadas nas competências da Guarda Municipal, da Lei 13.022. Como é que a gente vai trabalhar isso? A gente passa por a nossa coordenadora pedagógica, que teve aqui, Elaine, né? Maravilhosa. Elaine, Aí Elaine lê. A gente precisa agora ter nesse momento, né? Agora a gente estava se capacitando para a parte de educação inclusiva. Certo. Aí a gente conversou lá com a COPED também como fazer, como é que a gente vai abordar. Então, essa parte de formação continuada é extremamente importante, eu acho, para todas as áreas aqui, né? Aproveitando a sua fala, Araceli, é sobre
Como você identifica e trata em relação no contexto escolar com esse alto índice de vulnerabilidade social? Quais são os maiores desafios que você encontra? De fato, o desafio é quebrar essa barreira, essa visão da população, principalmente no caso da gente trabalhando com crianças, né? Do profissional de segurança pública, ele está ali, você não pode conversar, você não pode chegar perto, ele está ali sempre para te repreender, sempre. Essa imagem que passa, né? A gente até conversou sobre isso. Para desconstruir essa imagem. E muitas vezes elas reproduzem o que passam para elas. Por exemplo, a gente chega em algumas escolas, a professora fala, fala aí agora com ele, você não empurrou o colega, eles vão te prender. Ameaçando. Na ameaça. Então a gente chega, a gente vai conversar, não é assim, né? Então tem que haver um trabalho junto com os professores também, conscientizando a eles do papel da guarda. Sim, assim, eu falo de uma forma geral, mas a gente atende diversas escolas, não somente da rede municipal, né? Estadual, particulares. Também, né? Então, não ocorre somente assim, né? É geral. A gente escuta. É uma ideia da população, de forma geral, de que a polícia e da guarda Só municipal, a segurança, ela está ali só de forma ostensiva, exatamente. Mas aí quando entra o projeto e não somente quebrar isso, né? Mudar esse conceito. Os pais também, muitas vezes a mãe está passeando ali na praça. O guarda vai te prender. Isso. Aí o guarda aí vai te prender. Então a gente, a criança já cresce achando que ele tem que se distanciar da gente. E quem está próximo dele, né? Como ela falou, né? Quem é a pessoa que vai estar ali oportunizando na esquina, ali oferecendo uma coisa, né? Então a gente precisa inverter isso, a gente precisa que a população chegue até a gente, que a gente se aproxime da população, que a gente esteja ali, né, para ajudar da melhor forma possível, no que a gente puder, e que a gente tente cortar o máximo possível essa aproximação com pessoas não tão bem intencionadas e que a criança, o adolescente e o futuro cidadão possa fazer boas escolhas para a sua vida, né? E ver uma rede de proteção. Quando a criança olhar para a guarda municipal, vai olhar e ver se é a rede de proteção. Eu não vou ser julgado. Exatamente. Eu vou ser acolhido pela guarda municipal também, né? Isso. E diante desses desafios é importante pensar em formas de transformar o ambiente escolar. A senhora Tailane de Oliveira, como o trabalho de mediação realizado pela Coordenadoria de Políticas Educacionais para a Diversidade se diferencia de uma abordagem disciplinar tradicional nas escolas? Justamente no ponto da questão, acho que da escuta, né, do não julgamento. Toda vez que acontece um conflito, a gente busca priorizar e a compreender o porquê que aquilo aconteceu e o que é que a gente pode fazer com aquilo e não simplesmente criminalizar, já rotular de forma negativa. Então, em todos os lados, todas as partes devem ser ouvidas, todas as partes devem ter o direito à fala. E ao ouvir todas as partes, a gente precisa ouvir sem ter uma opinião, vamos dizer que formada. Eu preciso pegar a minha opinião, as minhas coisas e colocar de lado, porque a história daquela pessoa é diferente da minha, a vivência daquela pessoa é diferente da minha, né? Então você precisa ter todo um trabalho de conseguir fazer uma escuta empática, de pegar tudo aquilo que você pensa a respeito daquilo que aconteceu e guardar para você, porque a sua realidade não é o daquela pessoa que está vivendo aquele conflito. Então, o trabalho se diferencia nesse sentido, é tentar fazer com que todas as partes, né, sejam ouvidas, aquela parte que, vamos dizer, que tenha causado o conflito, ao invés de julgar ela de forma negativa, ou já ir com a punição, a gente pensar junto, né, do porquê que você sentiu vontade de fazer isso, por que isso aconteceu, o que te levou a chegar a determinada ação, né, como que a gente pode melhorar isso, o que é que está faltando, por que a gente precisa trabalhar isso. É baseado nessa abordagem
que a gente acredita que a gente vai se diferenciando do tradicional, né? Aquela criança, houve uma briga no pátio da escola, separa o adolescente, o que bateu tá errado e acabou, mas ninguém escuta, simplesmente manda para casa, existe somente a vítima. E a gente às vezes acha que aquele, vamos chamar de agressor, ele também é uma vítima. Sim. E ele precisa ser escutado, porque às vezes a violência chegou por uma necessidade que está ali desconhecida e a gente simplesmente está rotulando e aquela criança às vezes está se envolvendo em confusão, está se envolvendo em conflito, porque ela dentro já está vivendo o sofrimento e é a forma que ela tem de reagir. A gente fala que ela está projetando o que ela está recebendo. É a forma de chamar a atenção, né? Então, e pelo senso comum a gente já tem mania de criminalizar, de fazer o julgamento bem negativo a respeito daquela conduta, daquela postura, sem dar a oportunidade de ouvir, de tentar entender. Óbvio que vai existir situações em que fez a perversidade porque é perverso, mas a maioria delas é a necessidade de uma atenção, é a necessidade de ser ouvido. Existe uma necessidade que está faltando naquele momento e ela acaba reagindo de forma violenta, violenta nas palavras, violência física, violência de todas as formas. E elas precisam entender que muitas vezes esse vazio emocional, essas questões que ela está trazendo, elas estão projetando nas outras pessoas, nos professores, e precisa entender isso. Quando vocês têm essa escuta, se transforma, você muda toda aquela situação. A criança se sente mais segura, porque agora, olha, ela se interessou para saber o que está acontecendo comigo. E aí vem a questão das habilidades socioemocionais. Até para quem vai fazer o trabalho ali, vamos dizer, de mediador, né? Você precisa ter a habilidade emocional de saber separar os sentimentos naquele momento para agir de forma neutra. Exatamente. Que ele quer das três coisas, né? Ele quer ser amado, pertencido e acolhido. Já que estamos falando de transformação, senhora Araceli, poderia contar algum exemplo marcante que evidencia o impacto positivo do programa Anjos Azuis na vida de uma criança ou comunidade escolar? Olha, essa pergunta é bem profunda, né? Porque deve ter muito. Todas as apresentações a gente acaba levando assim a gente sempre fala, né? Vamos tirar uma foto aqui que eu quero levar vocês no nosso coração. Sim. A gente fala muito isso, essa frase. E de fato a gente acaba levando tanto para a Araceli profissional quanto para a Araceli cidadã aqui, né? Do impacto, acredito que essa situação de ver a criança chorando com medo e depois a gente conseguir uma aproximação com essa criança foi marcante. Outra muito marcante recentemente foi uma professora dizendo para a gente não desistir do trabalho da gente, que era muito importante. Uma professora que ela é uma pessoa com autismo e a gente estava trabalhando essa temática na escola com e-mails pequenininhos de 3 a 5 anos e tinha também crianças atípicas, crianças que não conseguiam se concentrar e conseguiu por um momento prestar atenção nos nossos fantoches. Então ela veio parabenizar a gente, deu um depoimento, assim, a gente ficou muito feliz por a gente não estar simplesmente integrando, mas incluindo a criança na atividade. E o depoimento da professora também deu um estímulo para que a gente continuasse, porque a gente também tem dúvidas, a gente está num processo de aprendizado constante, né? Então, eu fiquei muito feliz. Agora sim, o que me deixa radiante é quando a gente chega numa escola e você vê uma criança, muitas vezes em uma situação de vulnerabilidade social muito, muito alta, e ela olha pra gente e diz, quando eu crescer eu quero ser igual a você, tia. Então a gente se sente muito feliz por estar sendo um espelho, por estar sendo uma referência para aquela criança, né? Trazendo esse é possível, você consegue, está estimulando ali. Então são alguns exemplos aí que eu posso dar. Nós observamos, os telespectadores e ouvintes da Rádio Jubileu, nessa entrevista, é o brilho nos olhos de vocês, quando vocês falam em transformação. Isso é maravilhoso, porque a gente percebe assim, a força de vocês, o empenho que vocês têm, a dedicação, e quanto a uma criança, vocês conseguem transformar uma criança, vocês conseguem transformar todo mundo. Porque essa criança lá na frente, ela vem a ser multiplicadora. Eu e minhas parceiras, né? A Laine e Kelly, o nome delas.
Manda um beijo aí pra ela. Um beijo para as duas, que tá ali no perrengue, né? Sendo coordenada por Val, mas as três, assim, nós três juntas, a gente sempre brinca de que a gente fala para eles assim, vejam, sabe aquelas dunas quando a gente vai na praia? Quem já foi pra Praia do Bahia, quem já foi na Praia do Saco, a gente brinca, né? Tem aquelas dunas. Aquelas dunas demoraram quantos anos para se tornar ali? Mas não é um grãozinho de areia? E se vocês forem um grãozinho de areia, né? Como é que a gente consegue mudar? Então, tudo depende de vocês. A gente vai brincando nisso, a gente acredita nisso. Porque eu acho que quando a gente decide seguir por esse caminho, de acreditar nessa escuta empática, de acreditar nessa transformação, de acreditar no ser humano, na sua pura essência, sem ver o que a sociedade forma, né? O que a sociedade corrompe. A gente vai nadando contra a correnteza, né? Parece, muitas vezes você chega e diz assim, não dá mais. Se eu estou indo sozinha, eu não vou conseguir fazer nada. Porque eu estou indo sozinha. Aí eu lembro, não, vamos continuar. Vai que eu sou um grão de areia, deixa eu viver na minha, aí eu brinco, deixa eu viver na minha utopia, né? Mas é difícil. É difícil porque a gente tem uma sociedade aí, uma coisa muito maior que vem ao contrário. E às vezes você acha que não vai conseguir resolver nada, que não vai. Aí quando você encontra pessoas, quando a gente estava fazendo o Círculo Restaurativo de Paz, uma sala no Ministério Público, que tinha umas 50 pessoas, 44 alunos, e todo mundo comungando do mesmo pensamento. Não, professor, aqui a gente está se sentindo acolhido. Tem muita gente que pensa em fazer a transformação através da escuta empática. Não é fácil, não. Não. Você me fez lembrar de uma passagem que diz que um homem viu ao longo um outro jogando aquelas estrelas do mar, né? E ele chegou perto e perguntou, por que você jogou essa estrela de volta para o mar? E que diferença faz? São tantas, ele disse, para essa que faz diferença. Para essa faz diferença. Então, uma ação, uma atitude, um gesto, uma escuta faz diferença para uma criança. Faz muita diferença. Não só para a criança, eu vou estender. Faz diferença para toda uma família e toda uma geração dessa criança. Exatamente. Né? Ela então, pode quebrar um ciclo. Exatamente, quebrar um ciclo. E ser lá na frente um diferencial. Porque o que nós levamos são memórias. Coisas novas que acontecem na nossa vida, nós levamos na fase adulta. E lá na fase adulta, nós vamos lembrar. Lá naquele tempo, teve lá a senhora Tailane, a tia Araceli, e lá elas me ajudaram, me fez ver a proteção, me fez ver o cuidado, me ouviu. Poxa, isso vale mais do que tesouros que a pessoa pode juntar na terra. Então vocês são iluminadas, vocês são pessoas iluminadas que faz a diferença. Eu tenho certeza que essas crianças vão atrás dela quando tiverem. Com certeza. Quando verem elas. Cresçam e venham trabalhar com a tia. Eu falo, venham também. E só aproveitando, né, de sua fala aí, falando sobre fazer a diferença, é importante também deixar para todos os ouvintes essa mensagem e transmitir que segurança pública também se faz com a educação, gente. Precisa ter esse aliado, não é somente repressão, não é somente ali, né? Tá ostensiva. Então, vamos abrir a cabeça, né? Como vocês falaram no início do programa, né? Vamos abrir o coração, gente, e acolher aí que a educação é a base e a gente está aí para trabalhar junto, né? Aqui, como a gente está trabalhando segurança pública e educação são juntas, né? E é isso, o programa Saúde em Foco é um dos nossos objetivos. Trazer os nossos entrevistados para mostrar para a sociedade o quanto vocês fazem a diferença. E muito. Né? Muitas vezes a gente se pergunta, o que é que eu estou fazendo? E às vezes não consegue enxergar, né, o que a gente faz. E até mesmo para validar elas e o setor delas, né, Kelly? Isso, mas eu quero que vocês entendam que tem muita gente que está olhando para vocês, estão aplaudindo vocês pelo que vocês fazem. Vamos aplaudir? Fazer também. A entrevista de hoje nos mostra que promover uma cultura de paz é um trabalho coletivo, sensível e transformador. Agradecemos profundamente a presença da senhora Tailane de Oliveira, a senhora Araceli, por compartilhar experiências tão importantes. Estamos chegando ao fim da nossa entrevista e agora ouviremos considerações finais de nossas ilustres convidadas, a senhora Araceli Matos Santos, coordenadora do programa Anjos Azuis da Guarda Municipal de Aracaju, e em seguida a senhora Tailane de Oliveira, assistente social e advogada,
com atuação na Coordenadoria Política Educacionais para a Diversidade. Gentileza, sua inicial. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, agradecer a parceria aqui com a COPED sempre, agradecer a toda a equipe, né, minha equipe, né, que está comigo sempre, que acredita no trabalho, ao comando da Guarda Municipal também, a nossa secretaria, né, que vem buscando aí que a gente sempre cresça, que a gente desenvolva novos trabalhos, sempre buscando essa cidadania, né, e essa humanidade dos nossos profissionais, da nossa instituição tão consolidada já para a população de uma forma geral. Então, muito obrigada, pessoal. Sigam a gente lá nas redes sociais, que é muito importante para vocês acompanharem também os nossos trabalhos, nossas ações, né? Vou deixar aqui, viu? Olha só, arroba. Anjos Azuis, GMA, de Guarda Municipal de Aracaju. Lá vocês vão acompanhar todo o nosso trabalho e qualquer dúvida também tem nossos canais de comunicação lá. Nós vamos disponibilizar todas essas informações no programa. Senhora. Então, para agradecer imensamente, né, a oportunidade, agradecer a Secretaria da Educação, que ainda não pôde fazer a contratação de psicólogos e assistentes sociais, devido a algumas regulamentações que são necessárias para que se faça essa contratação, mas ainda assim teve o cuidado de contratar técnicas que têm formação, né, de serviço social e de psicologia, que é o caso da minha equipe, né, coordenada por Val, para que a gente pudesse começar esse trabalho de sensibilização há alguns anos já, né, e a gente está dando continuidade a esse trabalho até que a gente possa de fato ter mais profissionais e alcançar ainda mais um número bem maior dentro da Secretaria Municipal de Educação, né. A COPED, apesar de ser um setor que tem muita, isso que a gente falou aqui é o raso ainda da COPED, a gente está bem raso do que a COPED, mas já deu para conhecer um pouquinho do trabalho que a Secretaria da Educação realiza através da COPED, né? Então, agradecer a todos, agradecer a quem trabalha ali com a gente diariamente, a toda a COPED, a minha equipe que quando uma vai esmorecendo um pouquinho, a outra, bora, ai, não vou mais, eu acho que não tá dando em nada, ninguém tá ouvindo a gente, esses meninos não estão ouvindo, os professores não estão ouvindo, não, vai, aí no outro dia a outra, não, ó, ontem você tava dizendo que ia dar certo, e vai uma segurando a mão da outra, acreditando que a gente pode fazer justamente com a história da estrela, né? Gratidão, a fala e o compromisso de vocês, a dedicação que tem para com as nossas crianças e adolescentes. Estamos chegando, que possamos ser verdadeiros agentes de transformação, cultivando a empatia e a responsabilidade em nossas ações diárias. Cuidar de nós mesmos e do próximo é um gesto de amor e compromisso com a sociedade mais justa e acolhedora. Nossos sinceros agradecimentos por suas presenças e por compartilharem conosco seus valiosos conhecimentos e experiências. O exemplo de vocês fortalece a rede de proteção, inspira a educação, humaniza e promove a conscientização, uma consciência coletiva baseada no respeito, na empatia e na justiça social. Com ações sensíveis, firmes e transformadoras, vocês encorajam gerações a seguir pelo caminho do cuidado, do diálogo e do amor ao próximo. E nosso muito obrigado por essa entrega tão nobre e essencial que vocês trouxeram hoje para o programa Saúde e Foco. Seguimos juntos, convidamos as nossas convidadas e nossos ouvintes, telespectadores, a continuar conosco no programa Fé e Espiritualidade, é um bloco que nós temos. Próximo bloco, momento da reflexão do programa Saúde em Foco, Fé e Espiritualidade com Sheila Queiroz e J. Carlos. Cada ser humano é convidado a buscar equilíbrio e propósito em sua vida, reconhecendo que somos uma totalidade formada por corpo, mente e espírito. O que você acredita, independente de sua origem ou expressão, tem um papel fundamental nesse processo, fornecendo um alicerce para enfrentar os desafios da vida com serenidade e força interior. Essa jornada é pessoal e única, profundamente conectada aos valores, experiências e escolhas de cada pessoa. O que você acredita se manifesta de diferentes maneiras, seja por meio da meditação, da reflexão interna, das práticas espirituais ou no simples ato de estar em sintonia com o mundo ao seu redor. O que verdadeiramente transforma é a autenticidade dessa busca, que reflete nas ações e nas formas de interagir com os outros e com o meio ambiente. Acredite que existe um propósito maior para a vida. Confie plenamente que, mesmo diante dos desafios,
esse propósito vai se revelar de uma maneira que trará paz, equilíbrio e superação. É o que nós estávamos falando sobre os desafios, mas realmente é isso. E que esse propósito que vocês fazem vai se revelar sim. E vai trará paz, equilíbrio e superação e vai ajudando muitas pessoas e a si mesmos, porque quando a gente faz algo bom para as pessoas, nós somos beneficiados. Volta para a gente. Isso nos traz alegria, paz, que é muito importante na nossa vida, no nosso cotidiano, naquilo que a gente faz, né? No dia a dia. O programa Saúde e Foco se alinha aos ensinamentos de 1 Timóteo 2:1-2, que nos exorta, antes de tudo, exorta que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis, por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a devoção e dignidade. Com essa verdade em nossos corações, elevamos nossa voz em oração e intercessão por aqueles que têm a missão de liderar. Rogamos a Deus que ilumine suas mentes, fortaleça seus espíritos e conduza seus passos pelo caminho da sabedoria, da empatia e da justiça. Que cada autoridade, dos grandes governantes aos pilares invisíveis que sustentam a nossa sociedade, seja movida pelo compromisso com o bem comum, agindo com discernimento e amor ao próximo, que suas decisões promovam paz, dignidade e esperança para todos. Que a luz divina brilhe sobre aqueles que governam, inspirando um futuro mais justo e compassivo. Que cada decisão e ação sejam guiadas pelo compromisso de proteger a vida e amparar os que mais precisam, promovendo uma sociedade mais justa, humana e solidária. Hoje, com gratidão, respeito e reconhecimento, elevamos nossas preces a todas as autoridades do Brasil, reafirmando nossa confiança na força da oração e no poder transformador de uma liderança voltada para o bem comum, que, unidos pela fé e pelo propósito de servir, possam construir um futuro de paz e dignidade e harmonia. Convidamos a todos a unir suas vozes, seus corações nesta oração universal pelas autoridades do nosso país. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora nós vamos para os agradecimentos finais. Chegamos ao final do programa Saúde em Foco, com os agradecimentos de Sheila Queiroz e J. Carlos. Na pessoa da senhora Tailane Silveira de Oliveira, da Secretaria Municipal de Aracaju, Secretaria Municipal de Educação de Aracaju, lotada na Coordenadoria de Políticas Educacionais para a Diversidade, COPED, e da senhora Araceli Matos Santos, da Guarda Municipal de Aracaju e coordenadora do programa Anjos Azuis, com sincera gratidão homenageamos a secretária Municipal de Educação de Aracaju, a senhora Edna Quitéria do Amorim Costa, e a coordenadora de Políticas Educacionais para a Diversidade, COPED, a senhora Valdeci Josefa de Jesus Santos. Ambas lideram com sensibilidade, firmeza e compromisso uma política educacional que valoriza o respeito às diversidades, a escuta qualificada e a construção de ambientes escolares mais justos, seguros e inclusivos. Homenageamos com apreço e respeito o secretário da Defesa Social e da Cidadania de Aracaju, Dr. André Davi Caldas, pelo compromisso com o fortalecimento da Guarda Municipal, pelo apoio contínuo às ações voltadas à proteção da população, contribuindo para a construção de uma cidade mais segura, cidadã e justa. A subinspetora a senhora Sabrina Smith, coordenadora da Guarda Municipal de Aracaju, cuja liderança, dedicação e profissionalismo se reflete na qualidade dos serviços prestados e no zelo com que a missão institucional é cumprida. Homenageamos a todos os profissionais da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania e da Guarda Municipal de Aracaju, que atua com excelência na promoção da convivência pacífica, na escuta qualificada e da proteção das nossas crianças e adolescentes. A todos os servidores e servidoras, que com dedicação silenciosa e essencial e essência, fazem florescer oportunidades onde antes havia desafio. Também o trabalho conjunto das duas secretarias representa duas frentes essenciais que se complementam e se fortalecem: a educação como espaço de construção de vínculos e a segurança como presença que acolhe e cuida. Em cada ação articulada, em cada diálogo, em cada gesto de escuta,
e mediação pulsa o compromisso com a vida, com o bem-estar e com o futuro de nossas comunidades escolares. A todos que dentro da estrutura das secretarias dedicam sua energia técnica e cuidar da missão de educar com propósito ético e afeto. Reconhecemos também o trabalho essencial de todas as coordenações, departamentos, assessorias, setores que de forma integrada tornam possível uma gestão pública comprometida com a qualidade da educação, com a valorização das diversidades e com a proteção das nossas crianças e adolescentes. Cada profissional envolvido, da chefia de gabinete, assessoria de comunicação, do planejamento, execução da gestão de pessoas aos projetos, ouvidorias e ações no território, contribui para que as políticas públicas educacionais floresçam com consciência, sensibilidade e responsabilidade social. As senhoras Tailane Silveira de Oliveira e Araceli Matos Santos, nossa sincera e profunda gratidão pelo que fazem, pelo que representam, pela força com que caminham e pela delicadeza com que tocam vidas. As senhoras não apenas executam trabalho em suas áreas de atuação, exercem um chamado que envolve coragem, escuta, empatia e, acima de tudo, amor pelo ser humano. Em cada ação de vocês há um gesto de proteção, em cada fala uma semente de consciência, em cada presença um farol de acolhimento. Que o exemplo de vocês continue inspirando redes, mobilizando afetos e construindo caminhos de respeito, solidariedade e paz, que nunca falte aliados nem fé no impacto que estão construindo. O mundo é melhor por causa de cada uma de vocês. Muito obrigado por tudo que representam e para Aracaju e para o futuro da nossa sociedade. E as suas palavras finais das nossas convidadas. Sem palavras. Muito obrigada. É o tipo de mensagem que dá energia pra gente, né? Pra gente continuar aí. Isso mesmo. Que a nossa parceria aqui continue. É muito importante a população saber o que a gente faz. Quando existe esse acolhimento, que ela falou que o problema não cresça, né? Isso diminui também o trabalho da Guarda Municipal, né? Torna ali mais preventivo, não cresce. Então é isso que a gente de fato deseja, né? Uma sociedade mais harmoniosa e um Aracaju mais cidadão. Obrigada, agradeço a vocês também, a todos da Gratidão pelas suas palavras. Obrigada por fazer das palavras dela as minhas, né? Ela disse tudo já. Agradecer e dizer assim que a oportunidade faz com que as famílias se sintam mais seguras em saber que seus filhos, né, estão sendo acolhidos, estão sendo preparados para serem cidadãos que nos façam tudo que a Araceli disse, gente. Não tem mais o que agradecer, porque ela já foi dizendo todas as palavras. Ela tirou tudo. Nosso agradecimento, Sheila. Eu tô com voz bem rouca, mas aí você... Dá só esse final de agradecimento. Continue, Queiroz. Pronto. Ela está emocionada. Eu estou muito rouca. E aí não... Encerramos desejando a todos uma semana repleta de paz, saúde divina e harmonia. Que cada um de nós continue sendo uma fonte de inspiração e transformação para juntos seguirmos construindo um mundo mais justo, acolhedor, humano para todos. Até o nosso próximo programa Saúde em Foco. Tchau.